Boa noite. Vamos fazer mais uma live. Live número 18. Que bom que você tá. Conseguiu? Ah, que ótimo. Aparecendo aquela chamadinha aí, eu já... Aí, beleza. Certo? Que ontem foi desafiador para mim. Oi, Isabel, boa noite. Oi, tudo bem? Menina, eu nem te falo, eu não sei o que está acontecendo. O meu celular, Ah, eu não consigo eu não consigo participar de nada ao vivo, eu não consigo assistir nenhum vídeo pelo meu celular. Eu consigo chamar ah, você, mas eu não tá. consigo assistir nem o seu, nem de ninguém, nem entrar. Aí eu tive que trocar, o Ed teve que fazer no celular dele login com o meu perfil para eu poder Aham. utilizar o dele. Tudo Nossa, bem? ontem eu tô bem, e você? Tudo Tudo jóia. bem, graças a Tá. Deus. Ontem foi uma loucura aqui a minha live, a pessoa não conseguia conectar comigo também. Eu fazia essa chamada, ela entrava e caía, Eu entrava e não caía. consigo Daí, nem, eu não consigo nem te assistir pelo meu celular. nossa, Não aham. consigo nem assistir. É Daí, estranho depois de porque eu tanto, consigo chamar, né? é, depois de tanto cair, aí meu marido teve uma ideia e falou: fala para ela te chamar. Aí ela me chamou e aí a gente ficou ao contrário. Você fiquei embaixo, ela ficou em cima. Foi o que a gente conseguiu Obrigada. fazer com a live de ontem, que não deu para. Se não Daí desse pelo celular prosseguiu, dele, eu ia falar isso pra você, pra fazer o inverso, porque aí eu para a gente fazer conseguiria também. inverso. Então, acho que estamos muito populares aqui, nosso celular. Me falaram assim, você tá espalhando fake news? Por que estão te cortando? Eu falei, não, eu juro que eu não estou espalhando fake news. Falei, juro Só que estamos não. falando, só estamos falando verdade. É verdade. Ai, que Como você legal. está? Tudo bem? Tá, estamos bem, graças a Deus. Eu acho que a Todos gente aqui está em dentro do casa. horário, né? Tá. Eu costumo começar 8h05. Eu vou dando 5 minutinhos pro pessoal ir chegando, né? Para eles irem entrando, Estamos, né? estamos aqui todos trancadinhos dentro de casa. Meu filho de Rio Claro tá aqui desde março. Essa Ah, semana que ele é? começou a ter aula, né? Porque ele faz o Nossa, Nesp lá, desde que fechou, verdade. a gente foi, nós buscamos ele, trouxemos ele para cá, e a Meu Unesp enteado também. só a semana passada que a Unesp resolveu fazer alguma coisa e agora que ele começou a ter aula. Então, Nossa. primeiro semestre já era, né? Então É, o meu já. enteado, ele está tendo algumas aulas online, que o dele é da Unicamp, né? Outras, Aham, ninguém também não teve nada ainda e está aguardando também. é, Alguns conteúdos sim, né? Alguns componentes curriculares sim, outros componentes não. A gente está nessa é, fase de adaptação, né? é. E ele tem matéria que ele tinha que fazer no primeiro semestre, que era pré-requisito, né? Para fazer o segundo semestre, pré-requisito. Então, esse Ah, ano tá meio. vai ter que retomar. Tá, vai ter. Então, ou eles vão puxar aí direto, não sei como é que vai ser. Mas ele Tá começou a bastante ter confuso, né? semana passada, ainda tá. Na USP, o meu marido trabalha na USP, ele trabalha na matemática, então lá eles estão gravando aulas. A matemática está a Ah, todo é? vapor gravando aulas para transmitir para os alunos, né? O centro de pesquisa que eu trabalho está fechado desde março, nós trouxemos todos os equipamentos para casa, Porque é estamos trabalhando de só casa. presencial o seu. O meu é presencial, então nós trouxemos tudo para casa e semana passada eu fiz a prestação de contas, tal. Estamos fazendo tudo em casa. E não Nossa. atendi mais ninguém, né? Agora, semana que vem, que já tem um cliente que topou que eu vá na casa dele, porque é complicado também a gente ir na casa da pessoa, para saber se a pessoa já está É. recebendo. Então, semana que vem, eu tenho 2 Você trabalhos para começa os fazer fora, atendimentos. começo de A novo, Marinês né? entrou, algumas pessoas Boa estão entrando noite, já, Marinês. conhecidas. Pessoal. É 8h03, vamos dar mais 2 minutinhos, né? Daí a É, que aí gente a já gente começa. começa. Eu É, aqui, eu não parei, né? Fiquei trabalhando online, tanto na aham, prefeitura quanto na faculdade. Então eu não tive esse tempo de parada, não. Só aham. adaptação, né?
Sim, do presencial para o online. E sim, acho que dá pra gente depois falar um pouquinho a respeito disso, né? sim, Eu com fiquei, eu, certeza, eu dá falei, sim. nossa, eu acho que o mais difícil é como que você tem um foco de algo único para falar, né? E que realmente contribua com quem está ouvindo. Eu acho que eu Aham. consegui escolher alguma. A Lu trabalhou comigo também. Boa noite, Saudade Lu. desse pessoal que eu trabalhei. Ah, que legal. Eu tenho A muita gente está saudade dessa escola. encontrando um monte de gente por aqui. Essa aqui é a minha 18ª live, né? Inventei isso aí e Nossa, tenho para o final, até julho, tenho, e já tenho fechado o mês de agosto. Aí já até nossa. mandei um recadinho pro Ed, se ele topa setembro, se ele topa conversar comigo em setembro, que eu tenho uma atleta de alta performance que acho que ela vai topar e acho que seria legal também. Depois eu vou Bem conversar melhor com bacana. ele, né? Então assim, cada um numa atuação, mas o tema é o mesmo para todo mundo, né? E É tá dando verdade. certo. Acho que tá ficando legal assim. Eu Bom, gostei são 8 muito e também do 5. tema. São Vamos 8 e começar? 5, eu vou começar, tá bom? Vou fazer uma Combinado. introdução aqui que eu costumo fazer sempre. Boa noite para todo mundo. Eu sou Isabel Bossi, sou de São Paulo, trabalho com positividade. Meu projeto chama Conversando com a Coach. Eu criei esse projeto em 2018, quando eu terminava os processos de coach com os meus coaches, e aí sempre fica um gostinho de quero mais, né? Poxa, Isabel, acabaram já as 10 sessões, queria conversar mais. E aí um terminava, eu falei, eu vou criar uma roda de conversa, né? E aí Olha chamo mais aqui! gente. Olha só, ontem eu tive uma criança também lá. Quem é seu Meu netinho? neto, meu Aí, neto. seja bem-vindos! Seja Ele falou, como bem-vindo, é viu? fazer uma live? Eu falei, vem ver. Aí, e isso, vem ver e participar. Daí o pessoal pedia para conversar mais, e aí assim, não dá para a gente conversar individualmente. Aí eu criei um espaço, falei, quem sabe fazer um negócio em grupo, né? E eu moro perto de uma praça aqui, aí a gente ia na praça, trazia um tema, eu desenvolvi o tema nessa praça. Legal. Depois um dia choveu, nós viemos aqui para casa. Depois a gente foi para o Zoom. E agora, nesse tempo, em janeiro e fevereiro, eu consegui fazer 2 encontros. Uma pessoa me cedeu um espaço, uma coach que tem um espaço grande, ela cedeu para a gente fazer o presencial. Aí veio a quarentena. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou lá para o Instagram. Vamos ver quem que aparece lá, né? E seja o que for, acho que vai ser bom para a pessoa escutar, porque a gente só vai estar falando coisa boa e acho legal partilhar. É E aí, verdade. o que que acontece? Essa proposta aqui é para conversar com pessoas de diversos segmentos, mas com o mesmo tema, né? Para a gente ver como que cada um está passando por esse momento da quarentena. A gente falar de possibilidades, a gente trocar experiência, promover conversa nesse período de quarentena, mostrar que as pessoas estão fazendo parte de um grupo e que não estão sozinhas, né? Tem gente que está se identificando muito, falando, puxa, não é só eu que estou passando por isso. Tem outras pessoas, e como é que você Também está passando passando. por isso? Então é legal, né? E aprender coisas novas. Olha, a coisa que eu mais estou curtindo nesse tempo é a quantidade de coisa nova que eu estou aprendendo. É muita Imagino, coisa, né? imagino, Porque porque o tempo todo. cada um que você conversa traz uma novidade, né? Traz uma ideia, traz uma possibilidade, e isso é muito legal. E hoje eu quero terminar falando aqui que conheci a Débora em 2018, né? Que a gente começou a fazer o Foi, curso. Foi 2018? foi, foi 2018 ou Dois, 2017? 17, né? 2017, que eu Não, fui não, foi lá foi eu acho que em janeiro de 2018, não foi? 18, Foi em 19, um ano e meio. 2018 até Janeiro de 19. 2018. Isso. Janeiro de 2018, eu fui fazer um curso de pós lá em São Vicente e tive a felicidade de conhecer a Débora e o Ed, né, uma porção de gente.
E foi muito rica a nossa pós, né? A nossa pós foi muito rica e completou muita coisa, me deu base para muitas coisas que eu faço aqui em São Paulo, né? E aí eu fiquei com muita, fiquei acompanhando a Débora, as lives dela, sempre, às vezes a gente está fazendo também, a gente está assistindo outras, eu acho que nunca assisti tantas lives, então sempre estou te vendo, né? Assisto um pouco, aí tem outro fazendo, você assiste. Mas eu falei, nossa, que morrer de vontade de conversar com a Débora para ela compartilhar um pouco de tanta coisa legal. Bom. E aí eu peguei 2 temas aqui que eu acho que você está falando bastante, que acompanhei bastante agora, que acho que você vai falar depois, que é a justiça restaurativa e a alfabetização em foco, que eu fiquei bem curiosa para saber. Bacana. Seja bem-vinda, então, Débora. Muito obrigada, Aqui Isabel. Fiquei honrada com o live. seu convite. Muito obrigada. Como a Isabel contou a nossa história de como nós nos aproximamos e nos conhecemos, né, no curso. Eu acho que poucas pessoas sabem que eu fiz formação em coach também e que a nossa formação foi uma formação longa, que trazia muito de filosofia clínica também, né, que o Marcelo... Eu fiz uma live com o Marcelo, que foi nosso professor, e o Marcelo deu essa base pra gente, né, de coaching ontológico, que fala muito da questão da conversa, da narrativa, e foi algo que me encantou, que fez uma ligação geral com a questão da justiça restaurativa e da terapia comunitária, que é uma formação anterior que eu tenho também. Então parece que eu fui dando lacinho, sabe, de fita e fechando a costura de um lugar. Eu comecei com a terapia comunitária, fiz a justiça restaurativa, fiz essa pós em coaching ontológico, aprofundei um pouquinho esses saberes e hoje eu me dedico bastante à questão das práticas restaurativas. A Lu, que eu falei que está assistindo também, ela trabalhava o ano passado comigo em uma escola que eu tentei implantar muito da nossa prática restaurativa. A Letícia entrou agora, também atuou comigo já na justiça restaurativa, então são pessoas super queridas também, que acabam acompanhando e a gente acaba fazendo algumas experiências por aí, tendo algum sucesso, algum reconhecimento a partir desse momento, né? Então eu queria saber por que caminho você quer que eu fale mais sobre a justiça restaurativa, fale um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Isso, veja como fica melhor para você. Queria que você contasse sua trajetória aí na área da educação e pronto, está com você. Desenvolve do jeito que Então, você achar melhor. Eu vou contar minha trajetória nos 2 focos que você colocou, né? Na alfabetização, que na alfabetização surgiu logo que antes de trabalhar na prefeitura, eu trabalhei no Estado, e quando eu me vi diante de uma sala, eu era moleca, recém-formada, e estava diante de uma sala em que nenhum aluno sabia ler e escrever, e eu tinha que ensinar. Só que eu também não sabia como ensinar. E o meu referencial era um referencial de pai, porque eu fui alfabetizada pelo meu pai, né? Eu falei, eu preciso estudar. Eu fui me encantando, estudando. Eu não aceitava que os meus alunos não fossem alfabetizados. Eu sabia que meu problema ali não era um problema de aprendizagem deles, que o problema seria de ensinagem meu, porque eu não tinha ainda essa competência desenvolvida. Então foi onde eu aprimorei, estudando alfabetização. Depois, em 2002, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação. Trabalhei lá com educação ambiental, que era uma pós que eu tinha feito. Eu fiz trilha com as crianças. Nós fazíamos estudo do meio, tanto na área rural e em meio à Mata Atlântica, conhecendo umas belezas naturais riquíssimas que a gente tem na nossa região aqui. Como fiz também na área urbana, conhecendo espaços urbanos que nós íamos conhecer. E no caminho, nós íamos despertando nas crianças também esse senso de responsabilidade pelo próprio município, né? E esse sentido de pertencimento, onde eu comecei com alguns questionamentos. Então, eu comecei pela alfabetização. Quando eu fui trabalhar na secretaria, eu tive o convite e, de repente, eu me vi dentro da educação ambiental. Aí, me especializei também. E alguém falou... a positividade, você colocou. E aí, diante de tudo isso, surge num determinado momento, porque eu sempre falei que eu não acreditava, eu trabalhava com educação ambiental, mas que eu não acreditava em pessoas que abriam os braços na frente de árvore para salvar a árvore, salvar o mico-leão dourado, mas xingavam o seu parceiro, né, a pessoa que estava do seu lado, maltratavam os seres humanos.
Eu falava, eu não consigo entender isso. Como alguém defende a árvore, defende o animal e é incapaz de defender um ser humano. Ah, mas esse humano gritou, xingou. Mas é um ser humano que está passando por alguma dor, porque, de verdade, eu acredito que quem causa dor no outro é que ele também está com dor. Não que eu não tenha em nenhum momento, né, eu consiga agir como um monge budista que nunca saiu do eixo, nunca perco a calma. Mas depois eu consigo entender, e hoje, diante dessas formações, mais do que nunca, eu consigo identificar o que as pessoas trazem, né, nessas dores. Isso é muito gostoso. A Lu falou que eu abraço a árvore. Literalmente eu abraço a árvore. Eu tenho que me controlar. Quando eu ando na calçada assim, sabe, com a vontade de tocar numa árvore, parece que aquilo me energiza. Eu sou a pessoa que abraça a árvore nesse sentido, sim. E aí eu tive o convite para participar do curso de terapia comunitária. Aí eu participei, a terapia comunitária, ela trabalha com a roda, com a narrativa, com a roda de conversa. Tem todo um protocolo para ser feito. Eu fiz o curso direto com o criador do método, que é o professor Adalberto Barreto, um psiquiatra brasileiro, mas que ele elaborou esse método quando ele estava fazendo doutorado na Europa, ele veio para cá. E nós fizemos essa formação aqui em Santos, nós somos somente 5 pessoas da educação que participaram dessa formação. As pessoas eram muito da área da saúde, psicólogos, assistentes sociais, e da educação, porque eles entenderam que a educação estava diretamente ligada. Isso já faz alguns anos. Aí eu me encantei pela terapia comunitária, por essa questão da roda de conversa, da narrativa. Eu já tinha como prática há muitos anos, como professora em sala de aula, fazer o dia do relaxamento ou o dia da meditação. Os meus aluninhos sabiam. Então era quarta-feira, metade da semana, eu colocava que eles tinham que levar uma toalha de banho, ou uma esteirinha, ou uma toalha de praia. E a gente colocava uma plaquinha na porta em determinado horário e por 1 hora nós ficávamos em meditação, em relaxamento ali. Graça. E era eles dormiam de babar, sabe quando baba mesmo? Eles dormiam desse jeito, eles eram pequenos, né? Eu trabalhava com os pequenos. Então foi sempre uma delícia, eu fui me envolvendo. Eu acho que a vida foi me colocando alguns caminhos muito gostosos de seguir. Eu me realizei muito na questão da alfabetização, ainda me realizo porque eu criei o Alfabetização em Foco na pandemia. Eu criei porque as pessoas falavam, como que nós vamos alfabetizar agora? O ano está perdido. E eu não acreditava que o ano estivesse perdido, como não acredito para a educação e para nada. Eu falei, então eu preciso... eu vou dar umas dicas para as pessoas. Aí meu filho falou assim, quer que eu te ajude, crie um canal para você? E aí surgiu isso do canal. Então as coisas na minha vida vão caminhando assim. Eu vejo que, eu acredito que na vida de todo mundo, e na minha eu percebo que elas caminham muito melhor quando eu fico meio que à deriva, recebendo o que a vida tem para me trazer. Porque às vezes eu acho que a gente insiste tanto num caminho e a vida está te levando por um caminho muito melhor, só que você não está enxergando imediatamente. Mas você insiste naquele. Aí a vida fala, ok, você insiste nesse caminho, fica nesse caminho. Vai. E aí quando eu vejo que eu largo, que eu solto, as coisas vão caminhando para um lugar bacana. E aí eu estava num trabalho que eu gostava bastante, com a educação integral aqui em Santos, quando eu fui chamada pela secretária de educação na época, que era a Venúzia, para fazer o curso de justiça restaurativa. E ela sabia da minha formação em terapia comunitária. Ela falou, tem tudo a ver com você, essas rodas de conversa, você sempre fez isso. Falei, mas onde eu trabalho hoje tem uma demanda muito grande, eu não vou conseguir. Ela falou, vai sim, porque nesses dias do curso, você vai estar ali aprimorando justamente para o teu trabalho aqui melhorar. Para essa conversa que você tem com as pessoas. Aí eu fiz... como todo curso, na terapia comunitária, na justiça restaurativa e no processo de coaching ontológico, eu tive muitas vezes conflitos. Eu acho que às vezes as pessoas têm até uma visão equivocada, como se eu ficasse zen o tempo todo, não fico. E eu tive muitos conflitos internos, assim, a Cibele tá aí também, uma linda, teve bebê agora faz pouco tempo, trabalhou comigo. Será que eu realmente tenho capacidade para fazer isso? Não era capacidade técnica, era capacidade emocional, de sustentação disso. Será que eu não estou sendo hipócrita falando para uma pessoa, não, vamos escutar o outro, tenha paciência, quando em muitos momentos eu me vejo
não tendo toda essa paciência e tendo que fazer um controle imenso para dar conta disso emocionalmente. E aí eu fui vendo que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Às vezes você precisa uma terapia bem bacana, baseada na física quântica. Eu tinha um terapeuta excelente que fazia muito esse processo de autoconhecimento. E eu fui seguindo. Hoje, o meu processo de escuta numa roda, né, e numa resolução de um problema, em um trabalho em grupo, hoje ele é muito mais aprimorado. E eu acredito que essas formações me trouxeram isso, né? As dicas do Marcelo, as leituras que ele propunha, a minha formação na justiça restaurativa. Mas de verdade, eu acredito, eu falo para todo mundo, tanto em alfabetização, quanto no processo de roda de conversa, né, de processo circular, que nós chamamos na justiça restaurativa, o grande segredo são as horas de voo. Eu comparo a gente a um piloto de avião, eu falei no encontro passado, eu não lembro com quem que eu fiz uma live, e que eu falei, para mim o segredo é isso, né? A gente tem o piloto que faz voos internacionais e o piloto que só faz voos domésticos, de acordo com as horas de voo que ele tem, né? Isso, depois de um tempo você começa a aprimorar essa sua escuta. Você começa a aprimorar o seu olhar, você enxerga além do que está, além do que todo mundo está enxergando, né? O Howard Zer, que foi uma pessoa que trouxe a justiça restaurativa para o mundo por um viés mais aberto, não somente do Poder Judiciário, ele fala a respeito disso. Ele escreveu um livro chamado Trocando as Lentes. Então eu troco as lentes. As minhas lentes são outras. Eu consigo enxergar aquilo que a pessoa está provocando. Ela está provocando, sim, porque ela é maldosa, porque ela mentiu. Não, porque naquele momento existe uma dor maior do que tudo. E quando eu entro para uma roda, eu entro para uma resolução de conflitos, porque eu fiz bastante já esse trabalho da resolução de conflitos. Quando eu entro para esse movimento com essa clareza, eu consigo me manter no meio da história. E olhar para um, olhar para o outro, e realmente ajudar nessa conversa. Porque se eu entrar para essa história carregada dos meus conceitos, das minhas crenças, dos meus julgamentos, eu não vou conseguir ajudar, porque eu vou pender para um lado ou para o outro, né? Então, para que eu fique nesse caminho do meio, tentar uma isenção de julgamento, eu preciso ampliar esse meu olhar. Eu acho que esse é um grande segredo. Alguém entrou, outras pessoas aí estão comentando. Ela falou da ajuda também na escola ano passado. Foi uma delícia, né, Lu? As rodas. A Lu trabalhou comigo tanto na EJA, com os adultos, como com as crianças também. Ela trabalhava como mediadora. Mediadora de um falso autista, né? Nós brincávamos muito, porque era um menino incrível, incrível. Nós falávamos que ele era um autista de Araque, porque ele era maravilhoso, ele tinha um aprendizado, umas sacadas. Mais do que ele, era a Lu atuando como mediadora, que eu acho que tem que ficar registrado. Em alguns momentos ela esquecia. Para mim, esse era o grande talento, assim, a Lu tem vários talentos. Mas o momento em que ela falava com ele, esquecendo o que ele tinha ali como deficiência, e que ela falava assim, olha, não, você tem que fazer isso daí. E ele ia e fazia. Esse menino cresceu tanto na mão dela, porque ela conseguiu ter um olhar que foi além do olhar do julgamento e do rótulo dele como autista. E isso trouxe um benefício para ele maravilhoso. Falo sim, Lu, coisa boa tem que ser falada. Foi lindo. É isso aí. A forma como ela tratava eu achava encantadora. E muita gente boa aqui também que está fazendo, que está presente aí, que eu vi trabalhos lindos, mas quando ela comentou do trabalho que a gente fez, eu enxerguei cenas dela com este aluno, e foi um trabalho maravilhoso. Bom, seguindo por esse caminho, você quer fazer alguma pergunta ou posso continuar? Eu queria que você falasse assim, a justiça restaurativa, você trabalha dentro da escola? Ou você tem outro âmbito? Na verdade, a minha dissertação de mestrado, minha pesquisa é em cima da justiça restaurativa, né? Eu pedi autorização, porque eu não poderia mais fazer na gota de leite, porque eu fui coordenadora lá o ano passado, e esse ano eu não consegui voltar para lá, e aí eu não tinha como fazer a pesquisa, porque eu fui trabalhando o ano passado com isso, mas sem me atentar à questão da pesquisa, né?
quando eu tive que escrever esse ano, eu pedi uma autorização para o meu orientador que eu fizesse uma narrativa de tudo que eu vivi. Eu falei para ele, não, eu não tenho condições de fazer essa pesquisa agora. Eu quero narrar o que eu vivi, porque o que eu vivi foi tão bonito e foi tão bacana que eu quero narrar isso, né? Eu mudei a minha abordagem metodológica na pesquisa para poder narrar e ele concordou, então tá ficando bem gostoso de ver, de ler também, né? O que eu queria era uma narrativa, algo gostoso e tá saindo. A Lu foi uma das pessoas que deu depoimento ano passado até em vídeo, então a gente tem um trabalho gostoso. A Justiça Restaurativa, eu trabalhei pela Secretaria de Educação em várias escolas, implantando. Trabalhei também formando facilitadores, então nós temos a Justiça Restaurativa, ela é um programa municipal, mas nós fomos formados também por uma consultora de fora, que é a Mônica Muni, maravilhosa. Ela formou facilitadores que realizam esses círculos e formou também multiplicadores, né, ou formadores, e eu faço parte desse grupo de formadores. Então, nós que temos essa formação, nós podemos formar outros facilitadores. Então, eu participei já da formação de muita gente aqui em Santos, fico muito feliz. A Lê, que está aqui falando que é legal, a Letícia, ela fez a formação conosco também, ela fez um estágio, como se fosse um estágio, mas foi muito mais do que isso. A Letícia foi uma parceira minha um ano passado, em muitos círculos, e continua sendo este ano. A gente até vai fazer alguns círculos agora online. Então, é uma parceira, eu gosto muito dessas parcerias que a gente encontra no caminho, né, Isabel? Isso agrega muito para todo mundo. Então, eu trabalho com a Justiça Restaurativa pela Prefeitura, formo outras pessoas, trabalho também na universidade. Na Unisanta tem um curso de pós-graduação, o primeiro curso de pós-graduação, eu acho que no Brasil todo, de Justiça Restaurativa. Eu sou uma das professoras, né? Tem um corpo docente amplo, mas eu faço parte desse corpo docente também, com bastante orgulho. E agora eu vou começar um curso de contação de história e mediadores de leitura, com foco na alfabetização emocional, que é esse viés da Justiça Restaurativa, pela universidade que eu trabalho com maior frequência, né, pelo Instituto, que é o Instituto Cristal Santista. Vou começar agora no dia 25 de julho. Então a gente começa com esse curso de contação de história, trazer as narrativas e trazer esse lado terapêutico das narrativas, que eu acho que ele é muito importante. Aí eu vou agregar um pouquinho da filosofia clínica do que o Marcelo nos ensinou, porque você trabalha também isso de você ouvir o outro, trabalhar a escuta. Vai ser um curso delicioso também. É um curso livre? É um curso livre ou ele funciona, o Instituto ele oferece nos dois formatos. Ele oferece no formato de pós, para quem já é graduado, e para quem não é graduado, pode fazer o curso como um curso livre. Isso é bem bacana, porque aí quem não tem uma graduação ainda, mas quer fazer um curso para se especializar no assunto, pode fazer também. Então ele tem esse formato. Inclusive tem valores diferentes. Quando é pós-graduação é um valor, e quando é um curso livre, né, a pessoa tem as mesmas aulas, só que o certificado dela não sai como pós-graduação, então é um valor menor que ela paga, mas tem o mesmo conteúdo, participa das mesmas atividades. Então hoje a minha trajetória na Justiça Restaurativa, bacana. Vai ser, minha trajetória é essa na Justiça Restaurativa, de estar disseminando. O que eu percebo dentro da Justiça Restaurativa é que tem um viés, né, para a educação, que são as práticas restaurativas, que nós precisamos de mais, principalmente neste momento. Num momento em que as pessoas estão isoladas, num momento em que as famílias cobram das escolas, porque todo mundo tentando se adequar a isso, né? Em que os professores estão estressados também com isso. Então eu vejo uma carência de trabalhos voltados aos círculos, ao trabalho com a convivência, com a escuta, com a mediação dessas conversas. E nós estamos aqui disponíveis, né, para isso. Existem algumas pessoas com essa formação. A Letícia, que está fazendo alguns trabalhos comigo, é uma pessoa que vem da área jurídica, ela é advogada, e ela se especializou também em justiça restaurativa, e nós queremos muito levar isso para as escolas como um todo, porque é um público que está muito carente, né?
carente de todos os aspectos, mas principalmente carente de um ouvir o outro, precisa de alguém no meio para poder ajudar e ajustar essa conversa, né? Às vezes parece que são aqueles rádios antigos chiando. Então você tem que sintonizar esses rádios e colocar ali, né? Para que essa conversa flua, né? Ela siga de alguma forma. Que legal, mais ou menos isso. Muito bom. Que ótimo. Você falou de que a gente trabalha com meditação tal, e nem sempre, às vezes a gente espana, né? Eu estou fazendo meditação com o Tadashi Kadomoto, né? Não sei se você já ouviu falar dele. Ouvi falar. Ele é aqui de Campinas, e ele, no começo da quarentena, logo no começo, ele faz uma meditação às 6 horas da manhã. Jana, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer às 6 horas da manhã, né? E é interessante, assim, já fez 70 dias que eu estou meditando às 6 horas da manhã. Ponho o despertador, levanto e vou fazer a meditação. E é interessante a troca que ele faz com a gente, que ele diz assim, eu já tenho 20 e tantos anos de meditação, mas às vezes a gente espana, né? Mas a questão não é que a gente espana, porque a gente entra no circuito aí. Quanto tempo você leva para voltar para o seu centro? Então, ele diz que a gente, quando a gente está acordado, que a gente está mais positivo, que a gente está mais focado, a gente volta para esse centro mais rápido, né? E aí, você consegue... a questão da justiça restaurativa é bem legal, né? Porque assim, você fica no meio... o Tadashi lá, é isso aí. Você fica nesse meio e aí você vê os dois lados explanar. E aí você precisa ter o centro para poder juntar essas linhas, né? Para poder dar esse nó de novo. E ele sugeriu um livro que chama Limite Zero. Eu já li o livro. É show de bola, entendeu? Porque ele mostra que tudo que acontece, tudo que acontece nessa vida, nós temos responsabilidade. Aí você fica até meio revoltado. Mas, cara, esse é o livro do Joe Vitale? O Limite Zero? Não é do Joe Vitale? É muito bom. Eu tenho assistido muitas lives de pessoas que foram formadas pelo Joe Vitale, que é algo que para mim tem muita ligação com o que eu estudo, com o que eu acredito também. É isso aí. Então, é show de bola a questão da responsabilidade, né? A gente geralmente joga, não é minha culpa, né? Não é nunca minha culpa, né? E aí ele fala, não, tudo é culpa sua, né? Você precisa ver que parte da culpa você tem para trabalhar nisso, né? Então, eu acho muito legal. A justiça restaurativa, ela surge a partir das tribos Maori, né? Que eles resolviam também esses conflitos em rodas. Tanto que um processo circular na justiça restaurativa, eu não sei se você já viu alguma foto minha, que a gente põe um tapetinho no centro com alguns objetos que nós chamamos de bastão da fala. Quem vai falar pega o objeto e usa como se fosse um microfone, regula a fala, né? E garante a vez e voz de todo mundo falando. E isso é um dos combinados. E na justiça restaurativa, esses processos são sempre com um centro bem marcado. A gente põe um objeto no meio, põe um tapetinho, põe esses objetos para marcar o centro, porque a gente está em busca do nosso centro, né? Certo. E eu estava lendo um livro, não sei se você deve conhecer, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não. Foi esse psicólogo que eu fiz a terapia que me indicou esse livro e eu li na época. E nesse livro ele traz várias técnicas. O meu dia teria que ter 48 horas, né? Porque eu já queria fazer um grupo de estudo aberto, falando sobre esse livro, cada dia falando de um capítulo. Eu tenho um grupo de estudo que a gente faz de terça-feira desses assuntos. E nesse livro tem um dos capítulos, eu só tem um super-herói que pra mim foi o super-herói. Todo mundo fala, toda menina tem o príncipe encantado, toda menina tem o herói, e é o Batman, é o super-homem. Não. A minha vida inteira, e diz minha mãe, que assim, eu criancinha, eu acho que com 5 anos de idade, eu fazia assim, ó, zic, 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 zic. Era o Z do? Zorro. Do Zorro. Desde pequena eu fazia zic, zic, zic. E pra mim o único super-herói que eu falava, esse é meu herói, era o Zorro. E nesse livro aqui,
fala do processo do Zorro. Que o que Zorro, legal. né? Quando ele se formou ler. Zorro, tem um capítulo aqui, gente. Acho que eu não vou contar, brincadeira, eu vou contar. Não, conta. No capítulo do Zorro, tem um ancião, né, que recebe o Zorro como aquele rapaz ousado. Vê que ele é um rapaz cheio de potências para ajudar o mundo, mas que ele precisaria voltar para o centro dele, se disciplinar, porque ele não tinha disciplina. Ter dedicação. Aí esse ancião que orienta, que é o Dom Diego, ele risca um círculo no chão e fala, você vai ficar treinando aqui por tantas horas somente dentro desse círculo. Tudo que você treinar vai ser dentro desse círculo. Então o primeiro grande conflito do Zorro foi não poder sair do círculo. Ter que fazer tudo dentro do círculo e se controlar dentro do círculo. Então parece que o círculo está sempre presente na nossa vida, né? Até que o Zorro foi entendendo que com dedicação, com persistência e tempo, ele iria aprender a controlar essas emoções e aí sim ele poderia ser o herói que ele foi. O que eles trazem aqui nesse livro, além da história, né, do Zorro? Que o círculo do Zorro ele é uma estratégia. E ainda bem que o Ed acho que não está escutando da estratégia, que ele vai falar, sua mesa é toda bagunçada. Quem trabalhou comigo, a Lu, vai falar aí, minha mesa é uma bagunça. Mas a estratégia é o seguinte, gente. Como dizia meu pai às vezes, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. A estratégia é o seguinte. Você faz um círculo, né? Conta o autor deste livro que ele começou a atender com consultoria a alguns clientes. E aí chegou um dia um aluno dele, um estudante lá de Harvard, né? Porque isso tudo começou em Harvard. Um estudante de Harvard... Os bombeiros falaram que ele era uma bomba relógio, que a casa dele podia pegar fogo a qualquer momento. Porque entraram para fazer vistoria, tinha caixa de pizza, latinha, embalagem de refrigerante, tudo jogado. A casa dele era um lixo, a mesa então nem se fala. Aí esse rapaz, que era o professor, né, desse livro aqui, falou assim, olha, nós vamos trabalhar com os círculos do Zorro. Tá vendo esse círculo aqui? Vamos tirar tudo desse círculo. Tudo que está neste círculo... você vai ter que arrumar. E agora a sua missão é, arrumou? Amanhã eu vou olhar de novo, arrumou? Agora você vai ter que passar essa semana inteira. Você não precisa arrumar mais nada da mesa, mas a semana inteira você vai cuidar desse círculo. Você não vai colocar nada aqui. Não pode empilhar aqui. Aí ele conseguiu. Aí na semana seguinte fizeram um outro círculo. E assim foi, depois de uns meses, o apartamento inteiro estava todo organizado. Eu acho que eu preciso trazer o círculo do Zorro para alguns cantos da minha casa aqui, que eu não estou dando conta, porque a bagunceira sou eu. Então essa é uma estratégia que eu queria compartilhar. Quando eu li, eu falei, eu preciso levar uma estratégia hoje para compartilhar, uma estratégia nova. Como eu fiz algumas lives, algumas coisas aqui eu já falei, né? Certo. Aí a Lu falou, preciso ler esse livro. Gente, leiam, porque é maravilhoso. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro, ele parte de uma pesquisa da psicologia positiva, por isso que eu acho que você vai adorar. E um professor em Harvard, ele fala assim, vou abrir um curso falando sobre felicidade. Em Harvard, aqueles caras são gênios, eu acho que não vai ter ninguém, né? Eu vou agendar o auditório, que é o único espaço para o curso, mas se tiver 50 pessoas, vai ser muito. Para surpresa dele, no dia marcado, tinham 1000 pessoas, 1000 estudantes ali. Aqueles gênios de Harvard queriam falar sobre felicidade. Felicidade. Porque, apesar de tudo que eles sabiam, né, e estudavam, existia uma inquietação de você se encontrar, de você se sentir feliz. E aí o livro traz as experiências que comprovam a eficácia da psicologia positiva. Que é muito mais do que você falar pontos de coisas positivas, ficar repetindo frases positivas. Parece, na superficialidade, né, para quem viu O Segredo, que é só isso. Você repete, por isso que não funciona. Você só repete frases positivas, e realmente não é isso. Você muda a sua visão diante da vida. Você tem uma dedicação às mudanças, como o Círculo do Zorro. Ele traz estratégias aqui. O Círculo do Zorro é uma das estratégias possíveis para você organizar alguma coisa na sua vida. E aí ele traz inúmeras estratégias super interessantes aqui, e traz toda a pesquisa dele, e é um livro gostoso de ler, sabe? Um livro
com uma linguagem gostosa, que você está rindo e você está lendo, você começa a rir porque você se identifica, você imagina aquela mesa, você olha para a sua e fala, ah, meu Deus, chama alguém aqui, faz o Círculo do Zorro aqui também. Então é muito gostoso, é um livro muito gostoso de ler também. Eu me encanto com a psicologia positiva e eu acho que tudo isso contribui com essa leveza para o momento em que você entra no círculo. Certo. Porque quando você entra para fazer o círculo, que é esse processo da justiça restaurativa, você tem que entrar com um pouquinho mais de leveza, deixar a capinha do julgamento, né? Porque a gente julga todo mundo. Então, deixar a capinha do julgamento do lado de fora antes de entrar. São alguns truques para que a gente possa entrar de verdade. E aí eu vou contar uma história que eu acho que eu não contei em live nenhuma. Então é uma novidade aqui, né? Uma das vezes em que eu me vi, falei, nossa, leio tanta coisa e uma adolescente de 13 anos me explica, nem me ensina algo tão importante. Eu fui fazer um círculo, faz 2 anos isso, quando eu fazia os círculos em várias escolas. Porque eu não acredito, eu falo que eu tenho bastão da fala, mas eu não tenho varinha de condão. Não tá aqui meu bastãozinho para eu mostrar. Aquele objeto assim, sabe que a vovó balança, tá por aqui? Empresta aqui, aquele que a vovó balança, aquele instrumento. Aquele que tá ali, ó. Pega pra mim, por favor. Não, aquele pequenininho. O pequenininho na frente do abajur. Isso. Vou mostrar o meu bastão da fala para tempos remotos. Ah, ele quer mostrar. Vem mostrar. Obrigada. Então, esse aqui é meu bastãozinho da fala para tempos remotos, né? Não lembro o nome desse instrumento musical aqui, mas é esse tamborzinho aqui. Se alguém souber, coloca o nome aí no comentário, gente. Põe. E pode fazer pergunta, eu respondo para vocês também. Senão eu não paro de falar. Se vocês me perguntarem, eu continuo falando. Aí o meu bastão da fala, as pessoas escolhem o objeto. No momento remoto, não tem como escolher, eu escolhi esse aqui que é pequenininho, né? E faz um barulhinho gostoso para passar a fala de um para o outro de forma remota. Mas esse círculo que eu vou contar aqui era presencial. E aí eu fui fazer num 7º ano, crianças de 13 anos de idade, numa escola que era a primeira vez que eu ia fazer com aquela turma o círculo. Aí tô ali, como é o nome de vocês? Falem um valor para vocês que é muito importante. Expliquei o que são valores, né? Dei alguns exemplos. Aí eles começaram. Amizade, amor, foram falando. Lembra aquela vez que a gente fez algo parecido com o Marcelo? Que ele trouxe uma lista imensa e nós tínhamos valores primários quase, né? Aí uma menina bem na minha frente, assim, no círculo, ela vira e fala sinceridade, porque eu sou sincera. Eu falo tudo que vem na minha cabeça. E eu que tinha falado, olha, não julgar, não dar conselho, falei das regras. Pensei, meu Deus, mais uma daquelas adolescentes insuportáveis. Pensei, mas julguei, né? Eu julguei. Aí veio o bastãozinho, aí chegou de novo na minha mão um bastãozinho. Eu falei, a Lu falou, saudade do círculo, era uma delícia. Ela participou de alguns círculos lá, deliciosos. Aí chegou o bastãozinho, eu falei, agora eu quero saber, podem fazer esse exercício, vocês estão assistindo aí. De quem você é, qual é o valor que conduz sua vida? Aquele valor mais forte, aquele que você fala, desse eu não abro mão. Quiserem colocar aí no círculo, coloquem, por favor. E aí a segunda pergunta era, e de quem você puxou esse valor, né? Com quem você aprendeu? Parece que você nasceu com ele, você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai, com a madrinha, com a professora. Com quem você aprendeu esse valor? E passa o bastãozinho de novo. Eles vão falando, aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai. E assim foi, até que chega na minha direção, a tal menina, falo tudo que vem na minha cabeça, ela pega o bastão chorando, mas chorando, se desfazendo de chorar. Aí ela falou assim, o meu valor é a sinceridade porque eu aprendi com meu pai. Porque meu pai falou que nunca vale a pena mentir. Então, mesmo que seja muito doído, eu tenho que falar a verdade, mesmo que a pessoa fique machucada. Porque eu não posso mentir. Meu pai falou que eu não posso mentir nunca. Aí quem chorou fui eu, do outro lado. Eu chorei de emoção, eu chorei de vergonha, eu chorei de tudo junto. Eu falei, gente, vou parar o círculo. Já vamos continuar. Falei, garota, você me ensinou com 13 anos uma coisa tão importante. Porque, aí eu falei pro grupo, eu falei, eu não julguei falando, mas eu te julguei em pensamento. Falei, nossa, deve ser uma daquelas adolescentes, né, do balacobaco. E agora você me mostra que você tem um valor mais forte ainda, que é uma fidelidade
aos ensinamentos do seu pai. Dos seus pais. Como você é uma pessoa admirável. Eu que estava aqui julgando, achando que você podia ser uma adolescente que falava o que vinha na cabeça sem pensar e sem se importar com ninguém, você me traz algo tão importante, tão caro, que é você ser fiel a um valor de família. Que talvez você Bonito. não tenha ainda percebido que você não precisa mentir. Você só pode ser mais gentil na hora de falar o que você fala sinceramente. Você não precisa mentir para isso. E aí você machuca menos as pessoas. Mas você me traz algo tão importante que é o valor de família, que para você é tão caro. Mas eu falei isso chorando e ela chorando também. Então eu aprendi com aquela menina, ela me ensinou que tudo que a aparência mostra é só aparência. Certo. Pode ter um valor lindo por trás daquilo, uma pessoa linda por trás daquela fala. E que se a gente der a oportunidade dela falar e nós nos permitirmos essa troca e essa conversa para conhecer a outra pessoa de verdade, a gente consegue enxergar a beleza que está por trás de uma primeira frase, né? Então ela me ensinou muito. Tá chorando. O círculo, Tem alguém chorando, mais do que... Tem gente chorando aí? Tem gente chorando. Mais do que os livros que eu li, fazer os círculos foram os maiores ensinamentos que eu tive até hoje e eu amo fazer por conta disso. Você sempre sai de um processo circular diferente, porque tem alguma coisa ali que te toca, alguma coisa que você aprende e essa troca é muito importante. Então eu amo fazer isso, amo. Sem saber, né, esse projeto Conversando com a Coach, a gente também fazia uma roda, né? E também tinha uma troca de experiências e também a gente não sai ileso, né? Sempre tem alguma coisa que você aprende, sempre tem alguém vai falar alguma coisa. A gente não sabe tudo, nós estamos aprendendo, todo dia nós estamos aprendendo coisa nova, né? Isso com certeza. Muito legal tudo isso. Olha, já falta 15 para as 9, minha amiga. Eu vi. É uma garrafinha. A sua garrafinha tá em cima da pia. Ó, momento plim-plim, momento avó. É isso aí. A live em casa é show de bola por causa de tudo isso, né? É verdade. Bom, você Já quer falar tá um pouquinho tempo, agora, né? sobre... eu queria que você falasse 5 minutinhos sobre a alfabetização em foco aí. Você queria falar mais um pouquinho ou você tinha outra coisa para falar? Não, eu posso falar da alfabetização em foco, depois eu vou falar um pouquinho desse livro que o Marcelo indicou, A Arte de Soprar Brasas. Eu quero deixar como mensagem final esse livro. Então eu vou falar um pouquinho da alfabetização. Tá. Quer falar alguma coisa? Não? Olha, tá cheio de gente olhando para você, viu? Tá cheio de gente te vendo. Olha isso, Cristiano. Bom, a alfabetização em foco surge quando eu penso que ele está na fase de alfabetização, meu neto. Quando eu penso que muitos professores estavam sofrendo nesse processo de alfabetização. Eu acho que surge dentro disso tudo, né? Do que eu enxergo o sofrimento do outro. Eu vi os professores sofrendo e imaginava que os alunos iriam sofrer com o sofrimento dos professores, porque você começa a atuar num desespero de busca de um conteúdo e levando folhas e o professor comprando impressora, comprando computador, imprimindo não sei quantas folhas. E eu vi tanto desespero de tantos professores que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então o meu foco era olhar para a alfabetização e ajudar os professores a enxergarem que aquilo que o aluno tem em casa pode ser um objeto de aprendizagem. De repente você pedir para que a criança pegue produtos para você analisar os rótulos com eles, com que letra começa. Alguém tem algum produto aí, procura os produtos com a mamãe. Alguém tem um produto que comece com a letra C, que letra é essa? Qual amiguinho que começa com a mesma letra? Qual a palavra que rima com o seu nome? E assim nós vamos caminhando. Eu não preciso me preocupar em imprimir apostilas, ter livros e livros. Eu posso trabalhar com o que ele tem ali. O processo de alfabetização ele pode ficar muito mais leve e muito mais eficiente. Porque quando eu trabalho com algo significativo, eu potencializo essa aprendizagem, né? Sim. Eu estive vendo algumas aulas de alfabetização e eu vi alguns professores lendo para eles como eles leriam em sala de aula, né?
Mas em sala de aula você tem um clima ali que a criança já tem uma rotina. Agora, quando eu leio para ele, eu estou lendo para o meu aluno um livro, eu não mostro a imagem, eu não chamo para interação, eu não convido, eu não prendo a atenção dele, criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos, ele não vai prestar atenção. Certo. Ele vai se distanciar, ele não vai se sustentar numa aula remota nem por 20 minutos, o que dirá por 45, 1 hora e meia, Sim. como tem escola Sim. que faz. Então eu tenho que criar estratégias rápidas, eficientes, que façam um link com o que ele tem em casa. Teve uma live que eu fiz, eu não lembro qual foi, que eu fiz algumas também, agora já me perdi. Uhum. Mas alguém falou assim, e como é que a gente faz aula remota com o hiperativo, Débora? Falei, com o hiperativo? Ele é o ajudante do dia. Ele é o ajudante do dia remoto. Então agora a letra tal, já peço para a mãe deixar o alfabeto móvel com ele. Agora é você, fulano, que vai pegar a letrinha, mostra a letrinha. Agora pega o nome do amigo. Agora você vai até o quarto lá para pegar um objeto que comece com essa letra, para que ele participe ativamente. O hiperativo, ele precisa disso, né? Eu não lembro se foi numa live ou se foi numa aula que eu dei na faculdade, que eu contei de um hiperativo que eu tive, e que eu falava para ele correr no... Foi uma live que eu fiz, eu falei, ai meu Deus, o Brasil inteiro vai saber disso agora, né? Que eu falava para ele correr no pátio, que ele precisava gastar energia. E ele era brilhante. Então a gente tem que ler, né? A gente tem que ler a pessoa. Certo. Ler a palavra, mas ler a pessoa também. Isso é muito Ler a importante. pessoa. Que maravilha. Então, Alfabetização em Foco tá lá, curtam o canal, tem no Facebook, Legal. tem um canal no YouTube, tem vários vídeos que eu coloco ali com dicas. E eu preciso abastecer mais, mas é por falta de tempo mesmo que eu não faço. Eu estou com, acho que 8 horas de vídeo gravadas de aulas que eu dei. Eu pedi licença para as minhas alunas na alfabetização para gravar as aulas. Eu tenho as aulas gravadas, mas não adianta. Para o meu filho editar, eu preciso falar, é de tanto a tanto e você tem que colocar essa legenda. Então eu tenho que assistir. Eu até hoje não fiz isso por falta de tempo mesmo, mas eu prometo que eu vou fazer e vou divulgar alguns caminhos aí possíveis. Beleza, como eu entrei 5 para as 8, então a gente tem 5 minutos, eu vou fazer uma finalização aqui e aí eu passo para você fazer a sua, tá bom? Ótimo, tá bom. Olha a minha camiseta, proibido pensar negativo, e é aquilo Adorei. que você falou, né? É aquilo que você falou, não são palavras, né? São coisas que a gente precisa realmente pensar como é que a gente pode fazer para melhorar. Agora, no final, eu sempre trago uma frase, alguma coisa para dar de presente para você, Débora. Né? Para cada um dos convidados aqui, eu leio uma coisa. E você sabe que o processo de coaching, a gente designa uma tarefa. O coach escolhe uma tarefa para fazer até a próxima sessão. Aqui, nesse espaço, eu estou dando a tarefa. Sem escolha, né? E o pessoal vai lá no Facebook e faz, menina. É muito legal, que legal. A quantidade de tarefa. Então, eu gostaria de ler uma coisa para você. Não tem a citação de quem escreveu isso, mas eu acho que vem bem a calhar, assim. Então, não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar homens do futuro. Olha que lindo. Que lindo! Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar homens do futuro. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que eu acho que você muito obrigada. fala muito com tudo. Muito obrigada, muito obrigada. E a sugestão para a turma, que você já deu aí, é começar a ler um livro. Gente, vamos ler. Agora a gente tem tempo para Por favor, hein? Agora é ler e comentar, né? Aí. Vamos ler e comentar. Posta já no Facebook, aqui no Instagram, qual livro que você vai começar a ler, que essa é a tarefa da semana. Já para eu terminar, na semana que vem eu vou conversar com o Padre Geraldo, que é um querido aqui nosso, que saiu da nossa paróquia, não está mais aqui, mas ele topou conversar comigo, vai falar sobre espiritualidade. E na sexta-feira eu vou conversar com a Lígia Bento, ela é produtora, ela é atriz circense, ela é socióloga, e a gente vai bater um papo aqui na semana que vem. Espero todos vocês
que seguem a Débora e que estão aqui comigo. Sigam também a Isabel. O Rafael aqui é o nosso personal trainer aqui de casa. Rafa, amanhã nós vamos fazer o exercício. Eu quero te agradecer, Débora, por esse tempo que você me deu aqui. Eu acho que ficou muita coisa para a gente conversar. Eu acho que em breve vamos conversar novamente. Queria deixar esses 2 minutos finais aqui para você finalizar a nossa live. Obrigada. Eu vi que tem a Regina, a Danúbia, acho que é a Danúbia também que está ali, eu não vi pelo link, né? Às vezes o nome não é o mesmo que aparece. Muito obrigada a todos que estão aqui. Isabel, muito obrigada pela oportunidade de falar do que eu amo, porque eu amo falar da justiça restaurativa, desse trabalho. Obrigada a vocês que ficaram aqui conosco hoje. E eu vou deixar como mensagem final e agradecer a Isabel o carinho e a organização invejável dela de deixar um presente final, uma mensagem, de mandar a pauta antes detalhada. Muito obrigada, aprendi muito com você. Eu não tenho essa sutileza assim, de cuidado, sabe, na organização. Eu adorei, muito obrigada. Esse livro aqui, Soprando Brasas, ele fala muita coisa, mas fala também, ele nos compara com as brasinhas que nós vamos soprando. E eu imagino que tem dia que a gente tá uma brasinha fraquinha, né? Precisa de alguém que sopre bem. Entrou o contador aqui, 24 segundos. Ah, gente, soprando brasas, quais são as brasas que vocês estão soprando por aí? Essa é a mensagem. O que vocês estão soprando? Soprando brasas boas, soprando negatividade para longe? O que vocês estão soprando por aí? E quem vocês estão inspirando? Beijo, Isabel. Muito obrigada. Querida. Eu que agradeço. Tchau, obrigada.